A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque este canal é uma bênção de Deus para a sua vida. É um canal muito diversificado, com vários conteúdos cristãos, inclusive vários estudos bíblicos. Se você der uma pesquisada no canal, você vai achar várias playlists de estudos bíblicos dos mais diversificados temas, como por exemplo, escatologia, pneumatologia, as finanças do cristão, a oração e por último agora nós fizemos aí uma série de estudos sobre uma introdução ao Novo Testamento. Nós fizemos um estudo aí sobre os evangelhos, depois sobre as epístolas paulinas, depois sobre as cartas pastorais. E hoje nós vamos estar aí falando sobre as epístolas gerais. O que são aí as epístolas gerais? As epístolas gerais são chamadas de universais, católicas ou então gerais. Por quê? Porque são cartas que não têm aí um destinatário específico, mas sim são cartas enviadas para toda a igreja, e graças a Deus por isso que estas cartas sobreviveram e chegaram até nós e nos edificam profundamente. Quais são as epístolas gerais? As epístolas gerais são aos Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Vale lembrar que todas essas epístolas não são epístolas de Paulo, são epístolas de outros apóstolos, com exceção de aos Hebreus, que há quem acredite que foi Paulo quem escreveu. A primeira epístola então que nós vamos estudar aí é aos Hebreus, carta escrita para cristãos que eram religiosos demais. Como eu disse, talvez escrita por Paulo, mas talvez escrita pelos discípulos de Paulo, que ensinados por Paulo, orientados por Paulo, cheios de conhecimento da doutrina de Paulo, escreveram aos Hebreus, uma comunidade de discípulos. Há uma teoria que diz que uma comunidade de discípulos de Paulo escreve esta epístola aos Hebreus, mas também há quem acredite que foi Priscila, aquela Priscila de Priscila e Áquila, seu esposo Áquila. Também há quem acredite que quem escreveu esta epístola foi Barnabé. E há uma grande possibilidade, há muitos que defendem que quem escreveu foi Apolo, porque se você lê na Bíblia, o pouco que fala de Apolo fala que era alguém muito eloquente e que tinha um bom conhecimento das Sagradas Escrituras, era muito animado, muito vigoroso naquilo que ele ensinava. E também há quem defenda que Lucas escreveu aos Hebreus, porém Lucas era gentil e a carta aos Hebreus tem muito judaísmo, tem muito simbolismo judeu, então muito dificilmente seja Lucas. Mas há aí uma vasta quantidade de candidatos à autoria de aos Hebreus. Uma vez eu estava passando um estudo bíblico na igreja e um irmão disse assim: irmão, quem escreveu essa carta foi Tiago. Eu falei, mas aonde o irmão embasa essa teoria? Ele falou, não sei, foi Tiago. E como não há quem possa provar o contrário, então naquele dia ficou por Tiago. Então, meus irmãos, é uma carta que não tem autoria definida. Ela só será revelada aí na eternidade. Quando estivermos com o Senhor, certamente saberemos quem escreveu aos Hebreus. Ou um arqueólogo aí encontre um fragmento, alguma coisa que nos prove quem escreveu aos Hebreus. Aos Hebreus, como para participar, para fazer parte do cânon sagrado, existia um critério que tinha que ter um autor. Essa aos Hebreus foi uma epístola que dificilmente, que depois de muita batalha, ela conseguiu entrar no cânon sagrado. Eu acredito que por causa do conteúdo muito forte
tenha sido colocada aí no cânon sagrado. Há uma grande quantidade de gente que acredita que foi Priscila que escreveu, porque Priscila era mulher, e por ela ser mulher, seria muito difícil ser aceita esta carta. Então ela deixou anônima, não colocou aí o nome dela, para que pudesse ser usada no reino de Deus. Mas são teses e mais teses, teorias e mais teorias. Não há uma definição de quem escreveu. Esta carta foi escrita para os judeus convertidos por todas as províncias, pois de acordo com o capítulo 2, versículo de número 3, os leitores da Epístola aos Hebreus podem não ter visto nem ouvido os ensinos de Jesus, mas aqueles cristãos que permeavam aí a Palestina, sem dúvida, tinham ouvido sobre os ensinamentos de Jesus, tinham visto alguma coisa, né? Vamos ler aí Hebreus 2 e 3, diz assim a palavra de Deus lá: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então observe, pelos que a ouviram. Então não foi nós que ouvimos, pelos que a ouviram. Então esta carta pode ser escrita para judeus que estavam dispersos por tudo quanto é parte do Império Romano. A data a ser escrita também é algo complicado. É um pouco difícil de ter certeza, pois ela precisa ser antes de 95 depois de Cristo. Porque Clemente de Alexandria fez referência a esta carta no ano 95. Então precisa ser antes. Em 95 ela já tinha sido escrita. Em 10 e 11 de Hebreus, ela faz referência aos sacrifícios que estavam sendo oferecidos no templo. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então, o que dá a entender aqui é que esses sacrifícios estão acontecendo. Esse templo de Jerusalém está funcionando. Só que em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. O templo veio abaixo. Eles estavam procurando ouro, estavam destruindo tudo e o templo foi destruído. Então, não pode ser depois de 70, tem que ser antes de 70. Também ali, se você ler no 10, do 32 ao 34, você vai observar que havia uma grande perseguição para acontecer. E também lá em 13 e 23, vai mostrar que Timóteo ainda estava vivo. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então tudo isso dá a entender que esta carta foi provavelmente escrita entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Qual foi o propósito de escrever aos Hebreus? Esta que é uma carta considerada como o quinto evangelho. Há uns que consideram como o quinto evangelho. Como já disse, evangelhos são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas há alguém que considera como o quinto evangelho e tendo como tema a superioridade de Cristo. O propósito da carta aos Hebreus é fortalecer a fé e mostrar a primazia da nova aliança em Cristo Jesus sobre a antiga aliança. Cristo é o alvo para o qual o Antigo Testamento apontava. Todas as coisas no Antigo Testamento são sombras, figuras, tipos de Cristo. Você vai ver nos Hebreus que ele fala que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior aos sacerdotes, que é Arão. Então mostra que Cristo é superior, sempre enaltece a Cristo acima da antiga aliança. Então nós temos aqui uma nota de aplicação, algo que é importante.
muitos cristãos nos dias de hoje ainda são fissurados demais nos símbolos judaicos, nas festas judaicas. Porém, como dito, tudo isso é figura de Cristo, tudo já é passado. E hoje nós devemos exaltar a Cristo e não aquelas figuras. Eu já fui em algumas igrejas que tinha quase todo o tabernáculo dentro da igreja, como se aquilo fosse realmente muito importante para a igreja de Cristo. Na verdade, o que é importante para a igreja de Cristo é Cristo. Hoje Cristo tem que aparecer no culto. Se você tiver todos os símbolos do judaísmo dentro da sua igreja, mas Cristo não manifesta a sua presença, não é visto Cristo em ninguém, então tudo isso aí é tempo perdido. E aos Hebreus foi escrito para desmontar esse judaísmo que estava se levantando e exaltar a pessoa de Cristo. Parece que Hebreus deve falar forte nos dias de hoje, porque existe muita gente aí que são verdadeiros judaizantes e não dão mais valor e não dão mais exaltação a Cristo e ao seu nome, que é sobre todo o nome. Eu coloquei aqui algumas figuras sobre a perseguição, porque a igreja enfrentou perseguições aí no primeiro século, e os cristãos foram jogados para ser devorados por leões, por tigres. Foi espetáculo para o povo daquela época, né? Muitos cristãos foram mortos, mas morriam convictos, cantando a Deus, sabendo que o seu galardão em Cristo estava garantido. Serve de lição para nós. Podemos até passar por provações, por dificuldades, por situações complicadas, mas a nossa vida está segura em Deus. Por mais que as perseguições se levantem, não devemos nos abater, porque Cristo é a nossa segurança. Segunda carta que nós vamos aqui prosseguir é a carta de Tiago. A carta de Tiago foi escrita para os judeus convertidos, dispersos por causa das perseguições dos religiosos da época. A morte de Estevão, lá em Atos 6 e 7, já é um indício de que os cristãos primitivos estavam enfrentando perseguição. E esta carta, ela dá a entender que a igreja ainda não estava estabelecida entre os gentios. Era um estágio inicial da igreja. Por isso, a data provável seja entre 44 e 50 depois de Cristo, que há muita possibilidade desta ser a primeira carta do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Quem era Tiago? A palavra Tiago, ela descende de Jacobes, ou seja, Tiago e Jacó é a mesma palavra. Tiago é o moderno de Jacó. Então, se você tem o nome de Tiago, você tem o nome de Jacó também. Jacó e Tiago é a mesma palavra. Quem era Tiago? Dos seguidores de Jesus, havia pelo menos 3 pessoas com este nome. Tem o Tiago Maior, Tiago o Maior. Este é filho de Zebedeu, irmão de João. Lá em Marcos 1,19, 3,17, você vai encontrar Tiago o Maior. Depois nós temos Tiago o Menor, é filho de Alfeu. Marcos capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 15, versículo 40. E é importante frisar aqui que ele é o menor, não porque ele é menor em influência do que o outro Tiago, mas sim, muitos historiadores relatam que é por causa de sua estatura. Ele era um Tiaguinho, ele era baixinho, então Tiaguinho era servo do Senhor Jesus também. E depois nós temos outro Tiago importante na Bíblia, que é o irmão de Jesus, lá em Mateus capítulo 13 e versículo 55. Esse irmão de Jesus, juntamente com toda a sua família, não criam em Jesus, mas ele passou a ser crente fervoroso após a ressurreição de Jesus. Antes de Jesus ressuscitar,
ele não cria, mas depois que Jesus ressuscitou, ele passou a crer no Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, veja que Jesus aparece para ele. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. A partir daqui, ele se torna um crente fervoroso, devoto de todo o coração. Tiago, o maior, foi morto lá em Atos capítulo 12 e versículo 1 e 2. Lá, Tiago, o maior, é morto. Mas o mesmo capítulo dá a entender que o outro Tiago, irmão de Jesus, assumiu. Veja bem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, está escrito assim, e matou a espada Tiago, irmão de João. Esse é Tiago, o maior. Aí o Herodes prende a Pedro para matar também no outro dia, ou dali uns dias. Mas quando ele prende a Pedro e a igreja está orando por Pedro, versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí, por causa desta oração da igreja, no versículo de número 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai e toca Pedro, desperta, levanta, as cadeias caem no chão e Pedro é livre. O Pedro é livre. O Pedro vai saindo, as portas vão se abrindo e ele vai e escapou da prisão. Pedro está livre. Então, quando Pedro realmente está livre, ele vai lá aonde a igreja está reunida fazendo oração. Ele vai e daí quando ele bate na porta, uma menina chega para escutar e vê que é Pedro, conhecendo a voz de Pedro, ela vai correndo para a igreja, lá para os irmãos e diz, olha, Pedro está na porta. Eles não acreditam, mas aí no versículo de número 17, Pedro vem lá e acenando com a mão para que eles ficassem quietos, conta como o Senhor tirou da prisão. E depois ele diz o seguinte, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Observe bem, anunciai a Tiago e aos irmãos. Mas como assim? Tiago não havia sido morto à espada antes de Pedro? Então, duas coisas aqui são possíveis. Primeira, ele não sabia da morte de Tiago. Isso é menos provável do que a segunda teoria. A segunda teoria é outro Tiago assumiu o pastoreio da igreja. Então, anunciai a Tiago e aos irmãos, porque Tiago seria o pastor da igreja dali por diante. Tiago tinha o apelido de joelho de camelo. Por quê? Por causa dos calos que se formaram em seus joelhos, depois de muitos anos de oração constante. Isso não é bíblico, é tradicional, é o que a história conta, que Tiago, de tanto orar, os seus joelhos engrossaram, e ele foi apelidado de joelho de camelo, porque os seus joelhos tinham ali uma crosta dura, de tanto ele orar. A oração é fundamental na igreja. A oração tem um poder tremendo, irmão. Quem dera a igreja orasse muito mais do que ora. Existem muitos livros sobre oração, mas entre os livros que li sobre oração, existe um que o senhor lá estava perto de morrer e alguém perguntou para ele qual é o último conselho que você dá à igreja antes da sua partida. Ele disse, diga à igreja que ore, a igreja precisa orar. Alguém chegou a dizer que a oração é o respirar da igreja. Enquanto a igreja ora, a igreja vive. Se a igreja parar de orar, a igreja morre. E Tiago era homem de muita oração. Tiago escreveu esta carta para os judeus convertidos, a fim de preveni-los de pecados que deveriam resistir, que eles deveriam se resistir.
O livro consiste de preceitos morais, ajuntados sem qualquer plano. Esse livro é chamado também de o livro de provérbios do cristão. Não tem assim um plano, começa e vai dando lição. Até o fim vai aí trazendo provérbios, conceitos, ensinamentos e vai doutrinando do começo ao fim. Uma aplicação aqui no livro de Tiago. Tiago enfatiza na sua epístola que a fé sem obras é morta. Cristianismo teórico não funciona. A fé ela tem que ser prática. Não é só orar, não é só saber, somente estar, é viver o Evangelho de Cristo. Eu coloquei uma imagem atual aí, que você já deve ter visto muito nas redes sociais. Alguém vai fazer uma doação, vai ajudar alguém, mas ele quer se promover em cima daquilo. E constrange as pessoas que ele está abençoando. Então, isso é obra morta. Como disse Jesus, já recebeu o seu galardão por aqui mesmo. O Jesus disse que quando você vai ofertar com a mão direita, a esquerda não deve nem saber o que a mão direita está fazendo. Ou seja, você não tem que tocar trombeta, você não tem que fazer alarde sobre as coisas que você está fazendo. Não, mas é que eu estou divulgando para que chegue mais longe. Não, meu irmão, você está querendo se promover mesmo. Não inventa desculpa. Tiago está dizendo que toda obra que você faz para se promover, ela é morta. A obra que a gente faz deve brotar da fé. E a obra que brota da fé, ela não procura promover ao cidadão, ela procura promover o nome de Cristo, procura glorificar o nome de Cristo. Então vamos aqui para as próximas epístolas. Primeira epístola e segunda epístola de Pedro. Foram escritos para os cristãos dispersos pelas províncias da Ásia Menor, para edificação dos convertidos, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 10, diz o seguinte: vós que em outro tempo não erais povo. Quem é este povo que ele está falando? Em outro tempo não erais povo? Os gentios. Mas agora sois povo de Deus. Quer dizer, os gentios não eram pagãos, não tinham nada, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Outrora não eram nada, mas agora é o povo de Deus. Está falando aí aos gentios. Tanto a primeira como a segunda epístola de Pedro, é difícil dar uma data exata. Há quem acredite que a primeira epístola é bem lá pelo 40 depois de Cristo. Mas isso é muito complicado. A maioria pode variar aí de 60 a 90. A maioria acredita ser 60 a 70 depois de Cristo. Quem era Pedro? Agora surpreende-se, como diz aí, segura na sua cadeira onde você está sentado. Quem que era Pedro? Pedro era irmão de André, pescador, morava em Cafarnaum, sua sogra foi curada por Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele teve muitas experiências fantásticas. Tem tudo isso, tem referência bíblica, nós não vamos ler para ganhar tempo. Ó. Pedro andou por sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículo 29. Quando Jesus está andando sobre o mar, Pedro disse: é o Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi e andou por sobre as águas. A Bíblia diz: e andou por sobre as águas. Esse foi o homem que, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? As pessoas dizem que é profeta, outros dizem que é Elias. Quem vocês dizem que eu sou? Ele tomou a frente e disse: tu és o Cristo. Ele é aquele que confessou: tu és o Cristo. Este foi o que assistiu à ressurreição da filha de Jairo, lá em Lucas capítulo 8 e versículo 15. Quando Jesus mandou todo mundo embora, ficou ali Pedro, Tiago e João e Jesus, e ele assistiu à ressurreição da filha de Jairo. Esse Pedro também estava presente na transfiguração de Jesus.
Mateus capítulo 17, versículo 1. Este Pedro aí, Jesus mandou ele fisgar um peixe com uma moeda na boca. Jesus disse, ó, vai lá e pega o peixe que tem uma moeda na boca. Ele foi lá, pescou o peixe que tinha a moeda na boca. Olha as experiências desse Pedro. Estava com Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando na tristeza mortal de sua alma, lá está Pedro junto com ele. Quando vem prender a Jesus, ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Olha quanta experiência tem esse homem. Ele negou a Cristo. Até tem um texto que diz que ele ficou espraguejando, ficou irado quando disseram que ele era discípulo de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele foi o que entrou no túmulo de Jesus. A Bíblia diz que Maria Madalena vem e conta, olha, o mestre ressuscitou, vejam, o túmulo está vazio. Então eles saem, Pedro e João saem correndo. João corre mais, ele chega primeiro, mas aí Pedro chega depois, mas ele é que tem a ousadia de entrar lá dentro e observar o que tem lá dentro do túmulo vazio. Este Pedro lhe recebeu a ordem direta de Jesus, lá em João capítulo 21 e versículo 15. Ele 3 vezes negou a Jesus, 3 vezes Jesus perguntou, Simão Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, eu te amo. E lá no versículo, e todas as vezes, ele disse, Senhor, eu te amo, e Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Estava chamando ele à responsabilidade. Ele assistiu à ascensão de Cristo, ele estava lá quando Jesus foi assunto aos céus, ele estava vendo, ele viu. Ele pregou a primeira mensagem quando a igreja foi inaugurada. No dia de Pentecoste, ele pregou a primeira mensagem e nessa pregação se converteram 3.000 almas. Em Atos capítulo 3, ele entra no templo para orar, ele e João, e há um coxo na porta do templo e ele levanta e anda em nome de Jesus e o coxo levantou. Lá no capítulo 4, ele foi preso porque os principais dos fariseus e saduceus e os sacerdotes ficaram todos apavorados, prenderam ele. E ele prega para o Sinédrio, ele aponta o dedo na cara do Sinédrio e diz, quem que era o Sinédrio? O Sinédrio era formado pelas pessoas principais, os principais religiosos formavam o Sinédrio. Ele prega e diz, esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Cristo. Prega direto e doído. Ele é advertido para que não ensine mais no nome de Cristo. E então ele diz, julguem os senhores se é certo eu ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz dos senhores. Ele repreendeu Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Ananias e Safira entram no templo, primeiro entra Ananias e ele mente para o Espírito Santo. Ele está mentindo, ele diz, olha, nós vendemos por tanta propriedade, mas na verdade tinham vendido por um valor bem maior. Não tinha necessidade de fazer isso, mas por causa desta palavra, Pedro dá uma palavra e Ananias cai morto na hora. Depois chega a esposa dele, alguns momentos depois, e Pedro pergunta, é por tanto que vendeu? Ela disse, sim, foi por tanto. Então aí está os homens que levaram teu esposo e agora vão levar você, porque não se deve mentir ao Espírito Santo. E também caiu morta na hora. Olha quem é Pedro, irmão. Dá uma observada. 2 vezes Pedro foi libertado da prisão com intervenção de anjos, lá em Atos 5:19, em Atos 12 e versículo 9. 2 vezes que nós temos relatado na Bíblia, talvez mais, mas que nós temos relatado na Bíblia é que 2 vezes anjos interviram e libertaram da prisão. Tinha aí uma comunhão aí com os anjos. Lá em Atos 12, o anjo dá uma cutucada. Tá dormindo, homem? Levanta, vamos, que a porta está aberta, a cadeia já caiu, vamos embora. Em Atos capítulo 9 e 40, a Bíblia diz que ele ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Ele foi o primeiro apóstolo missionário entre os gentios, lá em Atos capítulo 10. O Senhor o envia, o Senhor fala com ele, o Senhor leva, o Senhor opera, o Senhor trabalha e o Espírito Santo desce através
da pregação de Pedro, quando ele impõe as mãos, o Espírito Santo desce. Lá em Atos capítulo 5, versículo 15, diz que até a sombra de Pedro era objeto da fé das pessoas para obter curas e milagres. E em Gálatas capítulo 2, versículo 11, Paulo fala que ele é uma das colunas da igreja. Então, meus irmãos, este é o Pedro que escreveu 1º e 2º Pedro. Qual foi o propósito de suas epístolas? A primeira epístola ele escreveu para afirmar os crentes na fé, dirigir a vida e confortá-los no sofrimento, pois uma grande provação estava por vir. Lá no capítulo 4 e versículo 12 e 13. A segunda carta ele escreve para prevenir os cristãos de falsas doutrinas que estavam para adentrar a igreja. A carta, a segunda epístola, divide-se da seguinte maneira. Primeiro capítulo exorta os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O segundo capítulo adverte contra os falsos mestres, falsos doutores, que se introduzirão no meio de vós. E a terceira, a certeza da vinda de Cristo, porque tinha gente também dizendo que Jesus não viria mais. Aí ele dá enfoque nisso e diz: é certo que ele vem. Muitos têm por tardia, mas acontece que o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Aplicação. Pedro era um líder nato. Ele era líder de natureza. Sua influência era reconhecida por todos. Só por causa da sua personalidade já era reconhecida a influência dele. Ele é uma das figuras mais importantes da igreja primitiva. E apesar de tudo isso, ele não se vangloriou. E ele permaneceu na dependência do Espírito Santo. Uma das coisas que você deve entender é: poxa, Tiago é pastor da igreja, mas por que não Pedro? Porque Pedro não era assim, irmão. Pedro não usurpava a posição, Pedro não obrigava nada, Pedro não exigia respeito. Ele estava dentro da vontade de Deus. Nas duas cartas de Pedro transparecem as qualidades de Jesus que o Espírito Santo formou nele. Primeiro, prontidão para abraçar o sofrimento em vez de prestígio. Como eu disse, ele não buscava prestígio, não buscava admiração. Ele até tinha prazer em sofrer por Cristo. Ele se alegrava no sofrimento. Outra coisa, sabedoria desenvolvida pela experiência. Verdadeira sabedoria e não apenas conhecimento. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem nada de sabedoria. É um tolo por completo. Pedro não era aquele homem muito letrado, muito culto, mas ele teve muitas experiências e ele tinha sabedoria. Ele sabia administrar as situações. Você pode ter uma prova disso lá em Atos 10, na casa de Cornélio, quando os irmãos estão preparando o almoço, ele vai orar. O almoço, a janta, não me lembro agora, mas enquanto eles estão preparando a refeição, Pedro vai orar. Pedro está orando e o anjo desce, uma visão desce ali, um lençol com vários tipos de alimento e diz: come, e ele diz: não, eu nunca pus nada impuro na minha boca. E ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele é dito: olha, você deve comer, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E o Espírito Santo fala com ele: está vindo alguém aí de outro lugar e você tem que acompanhá-los. E ele vai para a casa de Cornélio com aqueles irmãos, e tudo ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus. De maneira nenhuma ele se exalta, se levanta, ele fica debaixo da vontade de Deus. De maneira nenhuma ele busca reconhecimento, ele fica dentro do chamado de Deus. Humildade que não se desgastou com o tempo passou e Pedro continuou humilde. Tem gente que começa humilde, mas termina arrogante, que chega a dar medo. Ele era um homem brigão, mas se você observar, vai ver aí pela carta dele que ele aprendeu a ser totalmente controlado, se tornou um homem
temperado. Eu coloquei aqui uma imagem que achei no Google sobre a crucificação de Pedro. Diz a história que disseram que ele iria morrer crucificado como o mestre dele. E ele disse, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se vocês querem fazer isso, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de tanta presunção de morrer igual ele. Eu quero morrer de cabeça para baixo, eu sou inferior. Então, observe a humildade de Pedro. Agora sim, vamos para 1º, 2º e 3º João. Essas epístolas foram escritas para os filhinhos. A primeira foi escrita para várias localidades, cristãos de vários lugares. Como João chama de filhinhos, dá a entender que são íntimos, são conhecidos, são amigos. João, um homem que viveu muito. Essas epístolas foram escritas muito depois. Então, provavelmente, João era amado e de muitos, tinha intimidade com muitos discípulos de Jesus. A segunda é a senhora eleita. A senhora eleita tanto pode ser uma senhora eleita, literal, como também pode ser a igreja de Cristo e seus filhos, pode ser aí os discípulos, né? E a terceira foi escrita ao presbítero, amado presbítero Gaio. Todas essas epístolas são enfatizadas, são fixadas, são firmadas no amor, já que João é o apóstolo do amor. A data da escrita, todas as 3 cartas, todas as 3 epístolas, são mais aceitas como em meados de 90 depois de Cristo. Pode ser de 90 até 94, 95 depois de Cristo. Quem era João? Seu nome, João, significa graça ou favor de Deus. João era o mais jovem dos apóstolos, o mais moço. Dos vários discípulos que seguiam Jesus, 12 eram chamados de apóstolos. E entre estes 12 apóstolos, tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. Tanto que na transfiguração está Pedro, Tiago e João. Quando Jesus manda todo mundo ir embora, fica Pedro, Tiago e João para a ressurreição da filha de Jairo. Sempre Pedro, Tiago e João estão mais próximos de Jesus, lá no Getsêmani, sempre Pedro, Tiago e João. Mas dentre estes 3, João era aquele que se recostava no peito do mestre. João, capítulo de número 13 e versículo de número 25, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Aqui quem está se inclinando, olha, o Simão Pedro fez sinal. Simão Pedro fez sinal a João, dizendo: pergunta para ele de quem é que ele está falando. Ele disse que um vai trair, pergunta para ele, você que é mais chegado. E ele responde: Senhor. E ele pergunta: Senhor, quem é? E o mais fantástico é que Jesus responde. Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então Jesus revelou para João quem era o traidor. Observe isso. João era muito íntimo de Jesus. A Bíblia vai dizer que este era o discípulo a quem Jesus amava. Foi o único a permanecer até o fim, lá na crucificação, quando Jesus está crucificado. Lá em João capítulo 19 e versículo 26, a Bíblia diz que João está lá, observando. Quando Jesus o vê e vê Maria do lado dele, diz assim: olha, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. O que era isso? Isso era João, a partir dali, leva Maria para seus cuidados. João, a partir dali, vai cuidar de Maria como se fosse a sua mãe. Quando Jesus ressuscitou a Maria Madalena, anunciou a Maria Madalena. E ela foi correndo e contou para os apóstolos. Como eu já disse antes, o primeiro a chegar no túmulo vazio foi João. João correu muito mais do que Pedro. Pedro saiu na frente, mas João correu mais do que ele e chegou na frente. Só que chegando lá, ele não teve coragem de entrar. E então Pedro chega com toda a ousadia e entra.
Esse João, ele pastoreou a igreja de Jerusalém por um certo tempo, apesar de nesta igreja seu irmão ter sido morto, ele foi pastor desta igreja. E pastoreou também a igreja de Éfeso. Esse João é o único apóstolo que não sofreu nenhum tipo de martírio. Ele não morreu, ele morreu de velho. Alguém disse que João é o apóstolo duro de matar, porque tentaram matar. João foi, diz a tradição, diz a história, que foi colocado num caldeirão de óleo fervente e saiu de lá ileso. Não fez nada em João. Ele sai de lá ileso. É isolado na ilha de Patmos. Se isso era na intenção de prejudicar o evangelho, não deu certo, porque lá ele recebeu as revelações da parte de Jesus Cristo, o Apocalipse. Jesus revela a João o Apocalipse, e esse Apocalipse é o livro mais tremendo que existe até os dias de hoje, mais enigmático, mais tremendo, mais assustador. Tem gente que tem medo do Apocalipse. E João recebe essas visões, ele vai até o céu, ele vê toda a história diante de seus olhos. Este é João. Qual que é o propósito da primeira carta? João escreveu a primeira carta enfatizando o amor e a comunhão. Lá em João, você vai encontrar as palavras saber, conhecer ou certo 25 vezes nesta epístola. Mas lá no capítulo 5 de 1 João e o capítulo de número 13, está escrito o seguinte: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Tá? Essa carta foi escrita para crente, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ele diz aqui o objetivo porque ele escreveu essa epístola: para que vocês saibam que têm a vida eterna e creiam no nome do Filho de Deus. Ele enfatiza o amor, enfatiza a comunhão, mas depois ele resume: eu escrevi para vocês para que vocês creiam no nome do Filho de Deus e saibam que têm a vida eterna. O propósito da segunda carta: dos 13 versículos desta segunda epístola, 8 se encontram na primeira. E João escreveu para recomendar aos cristãos que não hospedassem nem dessem apoio aos falsos mestres. Lá em 2 João, capítulo único, só tem um capítulo, e versículos 10 e 11 vai dizer o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, não hospedem, porque nesse tempo as pessoas hospedavam, tinham prazer em hospedar as pessoas. Então João está dizendo: se não traz o ensinamento de Cristo, não hospedem em sua casa, nem saúdem, evitem esse tipo de gente, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então não procura ter nenhum tipo de relacionamento com esse povo aí não. É falso mestre, é falso ensinador, tem que deixar para lá, deixa esse povo para lá, não tenha liberdade com esse povo, deixa eles para lá. Já a terceira epístola, ele tem um propósito diferente. A chave dessa epístola é verdade. A segunda carta, ele contraria quem hospeda os falsos mestres, mas na terceira ele elogia quem hospeda os verdadeiros missionários. E lá ele escreve para Gaio e ele diz lá no versículo de número 5: amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzem como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Nome aqui está em maiúsculo porque é o nome de Jesus. Portanto, aos tais devemos receber. Na primeira, lá na segunda carta, ele diz: não saúdem, não recebam. Na terceira, ele diz: nós devemos receber, porque daí nós estamos sendo cooperadores da verdade. Se na primeira ele exorta que devemos amar a Deus,
e devemos ter comunhão. Se dizemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, nós somos mentirosos. Na segunda ele diz para se cuidar com os falsos ensinadores, e na terceira ele exorta a apoiar os verdadeiros missionários. Observe que nós temos que duas coisas muito importantes aqui. Discernimento, olhos bem abertos, entender o que é e o que não é. Ele diz assim, vós tendes a unção do santo, lá no capítulo 2, vós tendes a unção do santo, vocês têm a clareza da verdade, então entendam, procurem saber quem é e quem não é. O capítulo 2 diz, saíram de nós, mas não eram de nossos, porque se fossem dos nossos estariam conosco, se saíram é porque não são. Já a última hora, muitos anticristos têm se levantado, mas vocês têm a unção do santo, vocês têm o poder de Deus, o discernimento do Espírito Santo, então vocês sabem essas coisas, vocês conseguem enxergar. Então a aplicação que nós temos, a igreja precisa demais, muito mesmo, desesperadamente, do discernimento do Espírito Santo. Porque quando a igreja tem esse discernimento do Espírito Santo, ela não dá apoio a falsas doutrinas, a falsos mestres, mas ela ama, ela enche, ela dá vazão, ela prioriza, ela exalta o amor verdadeiro, o amor de Cristo disseminado entre os cristãos. Aqui eu coloquei uma foto, uma casa na Turquia, onde se acredita que João e Maria moraram. Quando ele morou lá, acredita-se até mesmo que ele escreveu o Evangelho de João aí nessa casa. Ela é um lugar turístico nos dias de hoje, é visitada por pessoas de todo o mundo, como sendo a casa que morou João, que morou Maria, a mãe de Jesus. Partindo para a última epístola aí das epístolas gerais, a epístola de Judas. A apostasia é uma doença no corpo da igreja e Judas trouxe esse diagnóstico para os cristãos. Ele foi um médico, ele trouxe um diagnóstico para os cristãos: apostasia. Provavelmente foi escrita entre os anos 60 a 80 depois de Cristo. Quem era esse Judas? Não era o Iscariotes, de maneira nenhuma. Judas Iscariotes, nem pensar. Judas Iscariotes se perdeu, se matou, se suicidou. Logo após aí a prisão de Jesus, ele já se suicidou. Ele era irmão de Tiago e também irmão do Senhor Jesus. Lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 19 diz, Judas, o irmão do Senhor. Então, ele era irmão de Tiago, que era pastor da igreja em Jerusalém, e irmão de Jesus. Não foi apóstolo de Cristo, porque toda a sua família não cria em Jesus antes da ressurreição. Assim como Tiago, Judas também não acreditava. Mas depois que ele viu o Senhor ressuscitado, depois que Cristo ressuscitou, ele se tornou um defensor verdadeiro do Evangelho de Cristo, do nome de Cristo. Ele começa a sua carta escrevendo sobre a salvação em comum que ele tinha com as pessoas que leriam esta carta. Mas rapidamente ele passa a exortar sobre o surgimento das heresias. Ele vai falando, olha gente, mas aí tem um problema muito sério, vai vir heresia, vai surgir muita coisa. E deu orientações para a igreja de como evitar, como deter o avanço das heresias. Até hoje, Judas ainda é muito importante para a igreja. Uma aplicação aqui na epístola de Judas. Judas alegremente se declarava irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, mas nenhum dos dois, nem Tiago e nem Judas, se exaltava por ser irmão de Jesus. Por quê? Porque ambos sabiam que a fé era muito mais importante que o sangue para Jesus. Jesus não era o filho de Maria, ele era filho do grande Deus, o filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso encarnado. Então, o que importa aqui não é o seu parentesco no sangue, mas sim a fé. De que adiantaria ser irmão carnal de Jesus e não crer nele até o fim da vida? Morreria
e perderia a sua alma. Mas se tornando crente em Cristo Jesus, aí então valeria muito, porque perduraria para a eternidade. Bem, meus irmãos, estas foram aí as lições importantíssimas destas epístolas, desta introdução do Novo Testamento. Se Deus quiser, na próxima terça-feira nós vamos aí falar sobre uma introdução, um panorama visto bem de cima, como um avião olhando para o Apocalipse. Nós vamos ter uma visão panorâmica do Apocalipse, mas eu já quero convidar vocês, porque breve nós vamos aí ter um estudo bem aprofundado do livro de Apocalipse. Nós estamos aí estudando já, estamos preparando as lições, e para ser bem verdadeiro, eu estudo e não vou muito a longe, porque eu quero trazer algo muito preciso, muito original. Não quero me ater a detalhes que não importam, mas detalhes importantes eu quero trazer com profundidade, com mais afinco. Então eu convido vocês, breve, ainda este ano, nós vamos ter aí uma série de estudos sobre o Apocalipse, meio texto a texto. Não vou dizer versículo a versículo, mas texto a texto, aí trazendo uma definição. Não é um estudo escatológico, como a lição de escatologia que nós temos, que é meio sistemático. Pegamos aí vários versículos de toda a Bíblia e trouxemos ali para trazer as lições. Não, esse é diferente. Esse nós vamos se ater dentro do livro de Apocalipse. Nós vamos capítulo a capítulo, texto a texto, trazendo aí o que a palavra de Deus está dizendo. Deus abençoe a todos. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, e já te recomendo, compartilhe este vídeo com mais alguém, divulga esta palavra, anuncie o Evangelho de Cristo, traga esse apoio a este canal, curta este vídeo, comente, se tem perguntas ou colocações aí, coloca aí nos comentários, será um prazer ter a sua participação. Oremos ao Senhor. Deus de maravilha e poder, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é verdade, o Senhor é justiça. Grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta família, abençoar este lar, abençoar esta casa. Que a tua bênção, meu Deus, recaia sobre este teu servo, que estudou a tua palavra, que aprendeu da tua palavra, que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor recaia sobre o seu ministério, que seja frutífero e abençoado, que todo o propósito do Senhor, todo o projeto do Senhor se cumpra, se concretize em sua vida, para a glória do nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.